Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mais uma obra de Shakespeare. É mais uma daquelas peças sinistras, né? Considerada uma comédia sombria, porque ela é muito diferentona e muito controversa, não é? Nós já falamos sobre duas, né? Bem está o que bem acaba e Medida por Medida. Hoje nós vamos falar sobre Troilo e Cressida, que eu acho que é uma das peças menos populares e eu consigo entender por quê. É uma das que eu menos gostei de fato até agora. O enredo não me prendeu, os personagens não me cativaram, não consegui me conectar com os personagens nem com a trama. E assim, tenta ser um pouco de tudo, tenta ser algo épico, tenta ser algo histórico, romance, tenta ter uma pitadinha de romance, mas não é um romance fofo, não temos romance aqui, e esse romance meio que termina no ar, né? São arcos que não se fecham, eu acho que isso é o pior, eu acho que esse é o pior defeito, digamos assim, desta peça, porque alguns arcos realmente não se fecham, sobretudo no que diz respeito à própria Helena e o casal principal, que é o Troilo e a Cressida, né? Esse arco não se fecha, a gente não sabe o que acontece, e fica algumas coisinhas assim no ar, e tá, mas e daí? Né? Acabou a guerra e beleza. Aí, eu não sou nenhuma especialista, mas você pode até dizer, bom, talvez isso tenha sido de propósito, talvez tenha sido alguma alfinetada, talvez, enfim, não sabemos, mas enfim, acho que foi isso que não assim me agradou tanto. Mas, bom, bora logo falar sobre a peça em si, né? Troilo e Cressida, então, Shakespeare aqui não é algo assim totalmente original, porque ele aqui usou alguns documentos, alguns textos já existentes, já conhecidos, ou seja, a Ilíada, que conta justamente esse período aí da Guerra de Troia, vai contar a história do sequestro de Helena e aquela coisa toda, onde nós vamos ter vilões e nós vamos ter ali mocinhos, né, heróis. Nós temos de fato ali um romance, não é? E onde a Helena ela tem que ser salva, e a Helena é aquela mulher bonita, é aquela mulher virtuosa, e enfim, né? Que, poxa, uma mulher tão exuberante que, digamos assim, moveu uma guerra, percebe? E assim, e aqui não, aqui esses papéis vão ser todos subvertidos, né? A guerra, as motivações da guerra, a Helena aqui não vai ser, sabe, essa mulher não vai ter esse papel, né? Na verdade ela vai aparecer muito pouco, então assim, pouquíssimo papel ela tem aqui, e mesmo o casal principal, casal título, que é justamente a Cressida e o Troilo, eles também não, não aparecem tanto assim. Tem lá, né, uma coisinha ou outra que engrena, vai que vai, tenta empurrar um pouco ali, né, adiante a trama, mas não vai. Essa que é a verdade. Pois enfim, eles aparecem um pouco também, e pior ainda, essa trama, esse arco não se fecha, pelo menos na minha opinião, não se fecha. E enfim, o que Shakespeare quis aqui então foi subverter, eu acho, de verdade, todas essas coisas, esse modelo épico. Eu acho que ele quis fazer aqui uma subversão, uma comédia. Acho que ele quis fazer algo tão escrachado, tão absurdo, tão assim, totalmente ao contrário, né? Subverter, mas assim, mas o resultado foi algo, digamos assim, esquisito, porque não é nem uma comédia, né? E nem uma tragédia. Então tem elementos de tudo. Tem um pouquinho de tragédia, tem um pouquinho de comédia, tem uns momentos cômicos lá, mas que na minha opinião não é uma comicidade que para mim funciona, porque aqui novamente nós vamos ter tudo aqui onde ele tentar ser engraçado, vai ter cunho sexual, vai ser zoando as moças, vai ser xingando as mulheres. Aliás, as mulheres aqui são tratadas de qualquer forma, não é verdade? A Helena, sabe, vai ser chamada de, né, P mesmo, né? Enfim,
tem um personagem aqui que ele é extremamente desbocado, eu acho que ele é o mais desagradável, o mais desbocado de todos, é nojento esse cara, e eu acho que é ele que inclusive vai dizer, mas essa porcaria de guerra e não sei o que, ele vai realmente assim blasfemar e falar um monte, né? E uma das coisas que ele vai dizer, essa guerra toda, tudo isso daqui, tal, ele fala um monte, e tudo por causa de uma P. Pepino, é um enrolo que vai dar aqui nessa guerra, ou seja, são várias situações aqui. E o que eu posso destacar realmente é isso, né? Na minha opinião, não é uma obra que se desenrola muito bem. Nós temos ali alguns núcleos, né? Nós temos esse primeiro núcleo que seria onde vai se formar justamente esse arco de Créssida e Troilo, e nós vamos ter a guerra em si, esse pano de fundo aí que é a guerra, nós vamos ter guerras, nós vamos ter essa movimentação, essa articulação política de soldados e de capitães, na verdade, de um lado e de outro, né? De gregos e troianos, nós vamos ter essas negociações, nós vamos ter conversas, nós vamos ter trocas de insultos, nós vamos ter confrontos e nós vamos ter negociação aqui, ali. É isso o tempo todo, né? Pouco de romance, o pano de fundo é essa guerra, e um dos panos de fundo é justamente Helena, que nós sabemos que está sendo mantida ali pelos troianos. Porque, né, ela não, né? Porque eu acho que é correspondido. Mas ela está sendo mantida prisioneira porque o irmão de Príamo, o rei de Troia, né, se apaixonou pela Helena, resolveu ali sequestrá-la e pronto, é minha, né, tipo assim. E isso foi meio que, não só isso, mas foi um estopim, digamos assim, da guerra entre os gregos e os troianos e essa coisa toda. E a nossa história começa então nesse pano de fundo aí, né, onde essa guerra de Troia vem se estendendo aí durante 9, 10 anos, ou seja, é uma guerra longa, né? Essa briga vem de longa data, enfim. E Helena vem sendo mantida presa, né, ali pelo irmão de Príamo, o rei de Troia. E Troilo está apaixonado por uma moça, Créssida. Na verdade, no primeiro momento, não apaixonado, né? No primeiro momento, ele só quer pegar a moça mesmo. Então, ele meio que faz um negócio ali com o pai da moça, ele que meio que vende a moça, não é? Para que ele tenha uma noite com ela. E o pai faz isso de bom grado, porque afinal de contas, ele não é nenhum nobre. Então, ter, né, esse tipo de relação com alguém nobre, né? O Troilo é um nobre, afinal das contas, né? Então, o Troilo vai lá, né? Eles negociam, o Troilo tem uma noite de amor com ela, beleza, nisso ele se apaixona perdidamente. E, enfim, e nesse meio tempo, a guerra rolando solta. Vai acontecer que o pai dessa moça, Créssida, ele vai se bandear para os lados de lá, né? Ele vai se juntar ali aos gregos, vai lutar do lado dos gregos. E vai passar o tempo, eles vão ser obrigados a se separar, né? Porque um tempo depois o pai vai negociar, mexer os pauzinhos ali, ele vai libertar um cativo em troca de mandar chamar a sua filha para ficar com ele. Então, infelizmente, a Créssida vai ser obrigada a se separar de Troilo para ficar com o seu pai. E a despedida é meio assim fria, né? Só que o Troilo fala uma coisa estranha para ela, olha, cuidado com aqueles gregos, tá? Que aqueles gregos é todo safado, eles vão dar em cima de ti, então não dá mole não, essa coisa toda aí, né? Seja fiel, ele enfatiza isso várias vezes. E ela, não tô entendendo, por que isso tudo, né? Não, faz o que eu tô te falando, né? Seja fiel. Pois bem, só que quando ela chega lá nesse acampamento, né, dos gregos, onde está o pai dela, inclusive, o pai dela também permite, assim, umas coisas estranhas, né? Ela dá um beijo ali em todo mundo, é sério, né? Falei, gente, o que é isso? E ela é extremamente sensual com todo mundo ali. E ela começa a ser assediada de todas as formas. Então ela pensa, quer saber? É melhor eu me relacionar com alguém aqui de uma vez, né? Para quem sabe, né? Os outros tiram os olhos de mim, né? Se eu for de alguém,
pelo menos, quem sabe, os outros param de me olhar como se eu fosse um pedaço de carne, tipo assim. Então ela se relaciona com um rapaz ali. Acontece que no meio disso tudo, no meio dessa guerra rolando solta aí, né, como eu falei, vai ter briga daqui, briga dali, acordo daqui, acordo dali, oficiais de ambos os lados se reúnem, e numa dessas, né, o Troilo vai até esse acampamento e ele observa, ele pega no flagra a própria esposa, né, ele pega a Créssida, né, ali, enfim, né, numa massa-massa, com um outro cara, numa tenda. E ele vai ficar louco, né? Só que a partir daí a gente não sabe o que acontece. Cada um fica para um lado, um fica para o outro fica para o outro. Ele meio que promete vingança. Eu acho que ele só queria resolver tudo depois que a guerra tivesse acabado, não sei. Sei que ele fica doido, e aí nós temos guerras, nós temos batalhas, e, enfim, tudo termina. E só que termina de uma forma que a gente não entende, assim. A gente sabe que a Troia realmente perdeu, digamos assim, né? E que, né, nós vamos ter aí a queda de Troia, né? Mas a gente não sabe o que aconteceu com os personagens, né, depois disso. Principalmente o que aconteceu com Helena e o que aconteceu principalmente com a Créssida. Será que eles ficaram juntos ou não? Pois, enfim, é uma verdadeira bagunça. E nós temos aqui personagens irritantes, nós temos personagens desbocados, nós temos muita piadinha, e enfim, é uma peça muito esquisita, muito estranha, e não é bonitinha, não tem nada assim, ó, de épico, de heróico, sabe? Aquela história, né, assim, envolvente, épico mesmo, né? Como é a Ilíada. Então, acho que aqui talvez tenha sido essa ideia, né? Shakespeare de subverter tudo. Talvez a gente estivesse esperando um romance, a gente estivesse esperando algo, e a gente não tem. Então aqui a gente não tem esse romance idealizado, a gente não tem essa mulher idealizada, né, como a Helena, uma mulher bela, tão bela, que, enfim, né, que não, a gente tem na real, o que a mulher sofre com a mulher xingada, né, no meio dos homens ali, e essa coisa toda, como a mulher é desvalorizada, é feita como moeda de troca, porque essa é que é a verdade. O pai da Créssida, né, negociou ali, vendeu a menina para ela ter uma noite ali de amor com o Troilo. Sorte que o Troilo realmente se apaixonou por ela. E depois dessa noite, ele olha na maior cara de pau, tipo assim, aí, como é que foi? Hoje teve, né? Tipo assim, umas piadinhas, mas umas piadinhas, né? Enfim, é estranho. Só é estranho e, assim, não, pra mim, não desceu. Mas, né, é uma obra que, com certeza, é muito interessante, vale a pena. É, sei lá, uma visão doida ali de Shakespeare, de uma obra, né, já conhecida, já existente, que é a Ilíada. E isso só realmente como um pano de fundo, né? Enfim. E fora isso, né, o que talvez eu não tenha falado aqui, né, tem esse segundo plot, né, que são, ou seja, subtemas, subtramas, que seriam os generais ali, as guerras, as trocas de ofensas e tal, nós temos isso daí também, né, e essa história de amor, assim, muito por cima e muito não natural, não saudável, estranho, né? Essa que é a verdade, mas vale a pena. Espero que vocês tenham realmente gostado. Fica aí mais uma obra chocante, mais uma obra, uma das peças sombrias, né? É considerado, então, uma comédia sombria de Shakespeare. Fica aí a dica aí. Até a próxima.